Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca IBFC. É a nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não assistiu a primeira aula, vou deixar no card aqui em cima. E antes de iniciar a nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, primeira questão. De acordo com Pedrinelli, a educação física adaptada surgiu na década de e foi definida pela American Association como um programa diversificado de atividades desenvolvimentistas, jogos e ritmos a interesses, capacidades e limitações de estudantes com deficiência que não podem se engajar com participação restrita, segura e bem-sucedida em atividades vigorosas de um programa de educação física geral. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, esse termo educação física adaptada surge na década de 50 com a APERD, que era justamente essa associação americana que trabalhava com saúde, educação física, recreação e dança, justamente trabalhando um programa que conseguisse suprir uma lacuna referente a pessoas com deficiência, né? Já que essas pessoas não conseguiam se enquadrar em um programa de educação física geral, que tinha atividades vigorosas, se não tinha esse espaço de inclusão, a APERD justamente traz esse programa mais geral, voltado para pessoas com deficiência, e traz esse termo educação física adaptada. Outro ponto importante que a gente pode sugerir que seja justamente nessa década de 50 é que a partir do período pós-guerra, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter diversos avanços em programas de reabilitação e, com isso, a inclusão de pessoas com deficiências nos esportes, né? E a gente tem como principal exemplo os Jogos de Stoke Mandeville, que são justamente a base dos Jogos Paralímpicos, onde a gente tinha programas de reabilitação a partir de esportes, né? O médico, o Dr. Ludwig Guttmann, ele trabalhava os esportes como forma de reabilitação desses soldados feridos em guerra, e isso acaba se tornando a base dos Jogos Paralímpicos atuais. Então, quando a gente fala de educação física adaptada, esse termo surge justamente na década de 50 pela APERD. Então, primeira questão, item B é o correto. Segunda questão. Sabemos que as articulações ou junturas representam a junção entre ossos ou a junção entre ossos e demais tecidos nos diferentes segmentos corporais, permitindo mobilidade e conferindo funcionalidade a um determinado indivíduo. Nesse contexto, as articulações possuem mobilidade reduzida, mas são certamente mais móveis do que as articulações fibrosas e podem ser divididas em dois grandes grupos, sincondroses e sínfises. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, na classificação geral das articulações, a gente vai ter as articulações fibrosas, que são as articulações basicamente sem mobilidade, como a gente tem principalmente nas articulações dos ossos do crânio. Então, o elemento entre os ossos é justamente o tecido conjuntivo fibroso e a mobilidade é extremamente reduzida. Em seguida, as articulações cartilaginosas, que também possuem uma mobilidade reduzida, porém, tem um pouco mais de mobilidade além do que as articulações fibrosas, né? O tecido conjuntivo, o tecido entre os ossos é o tecido conjuntivo cartilaginoso, e os dois grandes grupos são justamente as sincondroses e as sínfises. O terceiro grande grupo dessas articulações são as articulações sinoviais, né? Aquelas que permitem ampla mobilidade. A gente tem joelho, cotovelo, ombro, enfim. Então, articulações fibrosas, mobilidade extremamente reduzida, articulações cartilaginosas com um pouco mais de mobilidade do que as articulações fibrosas, e as articulações sinoviais ou de artroses, que são as articulações com ampla mobilidade. Então, nesse caso, a articulação que é citada no enunciado são as articulações cartilaginosas. Então, segunda questão, item C é o correto. Terceira questão.
sabemos que na unidade temática Esportes são apresentadas 7 categorias, sendo elas marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão ou territorial. E aí falta também os esportes de luta nesse caso, né? Os esportes de combate, na verdade. Quanto às principais características da categoria precisão, assinale a alternativa correta. Item A. Reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios, como o próprio nome diz, né, são esportes técnico-combinatórios. Ginástica, nado sincronizado, patinação, saltos ornamentais, não são esportes de precisão, mas sim técnico-combinatórios. Item B. Integra as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. São esportes de campo e taco, como beisebol, cricket, softball. Item C. Conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas empreendidas à pontuação estabelecida em cada tentativa ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo, como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo. Perfeito, essa é a definição de esportes de precisão. Item D. Compêndio de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Esses são os esportes de marca. Então, terceira questão, item C é o correto. Essa é a definição de esportes de precisão. Quarta questão. Segundo os parâmetros curriculares nacionais da educação física, os instrumentos de avaliação deverão atender à demanda dos objetivos educativos expressos na seleção dos conteúdos, realizando-se de forma contínua. Essa avaliação contínua compreende as fases que se convencionou denominar o que se lê nas alternativas abaixo, exceto. Então, quando a gente fala dos tipos de avaliação de acordo com os PCNs, nós vamos ter 3 principais tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, que vai ocorrer no início do processo, a avaliação formativa, que vai ocorrer ao longo do processo, e a avaliação somativa, que ocorre ao fim do processo, né? Geralmente atribuindo alguma nota, né? Vendo se realmente o aluno conseguiu trazer aqueles conhecimentos, realmente conseguiu fixar aqueles conhecimentos trabalhados ao longo do processo. Então, avaliações de acordo com os PCNs, diagnóstica no início, formativa ao longo do processo e somativa ao fim. Então, nesse caso, a única que não faz parte desses tipos de avaliação é justamente a avaliação processual. Quarta questão, então, item A é o correto. E quinta questão, considerem GG, ginástica geral, GCF, ginástica de condicionamento físico e GCC, ginástica de conscientização corporal. E aí a gente tem também relacionada à BNCC, né? Essas são as classificações da ginástica, da unidade temática de ginásticas na BNCC. Leia a descrição abaixo e a correlacione corretamente. Primeiro, ginástica orientada de acordo com a população específica vai ser a ginástica de condicionamento físico, né? Normalmente, essa ginástica de condicionamento físico está intimamente ligada ao conceito de exercício físico. Então, são práticas sistematizadas, né? Movimentos sistematizados, intencionais, estruturados, buscando normalmente manter ou aprimorar um ou mais componentes da aptidão física. E aí a gente tem que pode ser orientado de acordo com uma população específica. Então, ginástica de condicionamento físico. Segundo, algumas práticas corporais milenares da cultura oriental constituem esse grupo. Nesse caso, são as ginásticas de conscientização corporal. Normalmente, elas trabalham bastante com a questão da respiração, da postura, da percepção sobre o corpo, e muitas vezes nós vamos ter práticas corporais milenares da cultura oriental. E por último, também conhecida como ginástica para todos, é justamente a ginástica geral, né? Aquela ginástica que não tem o intuito da competitividade. Ela é conhecida como ginástica para todos. Então temos ginástica de condicionamento físico,
ginástica de conscientização corporal e ginástica geral. Nesse caso, a alternativa B é a correta da quinta questão. E com isso finalizamos essa nossa segunda aula trabalhando questões da banca IBFC. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. E se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo para ter informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!